Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre modéstia. E na aula de hoje eu quero fazer uma apresentação sobre o tema, quero explicar para vocês por que a modéstia é algo tão importante e por que é que nós vamos focar aqui no assunto da modéstia masculina. Eu quero explicar para vocês o que é que nós vamos aprender ao longo desse curso, para que vocês estejam preparados e consigam absorver da melhor maneira possível todo o conteúdo que será aqui explicado. Como nos outros cursos que eu tenho ministrado aqui na Escola Santa Cruz, o objetivo é sempre trazer não só um aprofundamento teórico do assunto, que é muito importante, mas trazer também uma maneira prática, não só de você aprender esse conteúdo, mas que você saia daqui, aula após aula, sendo mais capaz de colocar em prática esse conhecimento. Porque é muito comum que muitas vezes você vai ler algum assunto num livro ou você vai ouvir alguma aula, aquilo é edificante, aquele conteúdo é importante, você realmente sente que você ganhou alguma coisa intelectualmente falando, mas no final das contas a sua vida não muda muito. Ou seja, você não consegue trazer aquele conhecimento que ficou lá no campo intelectual para a sua vida prática, para o seu dia a dia, né? E você continua agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, a sua vida continua basicamente a mesma. E é isso que eu não quero. Eu quero que em cada uma dessas aulas você saia aqui com conteúdo enriquecido intelectualmente falando, ou seja, que você entenda, que você tenha se aprofundado melhor nesse tema, mas que você consiga sair daqui com critérios claros e objetivos de como você deve aplicar esse conhecimento na sua vida, do que você deve fazer, o que você não deve fazer e como você pode procurar colocar em prática esse conhecimento, né? Quais as estratégias você vai aplicar para conseguir fazer com que isso se torne uma realidade na sua vida. E isso é muito importante. Eu sempre digo que a meditação cristã, a meditação católica, o estudo do católico, ele deve ter sempre um critério muito prático e objetivo, porque não adianta nada, né, absolutamente nada, você entender e conhecer certas coisas se você não consegue colocar isso em prática, se isso não muda materialmente falando a sua vida, né, se ela permanece sempre a mesma. É porque a santificação, ela se dá por meio das obras, né? Nós temos esse conceito de que nós precisamos ter a fé, de que nós, sem a fé, não podemos nos salvar, mas a própria noção de fé, ela não existe sem a noção de colocar essa fé em prática, né? Como São Paulo nos ensina, a fé sem obras é uma fé morta. Então, de maneira alguma, nós podemos nos contentar em sermos bons entendedores de conhecimentos teóricos, sabemos refutar os argumentos contrários, sabemos defender a nossa fé simplesmente pela palavra, quando na verdade os nossos atos, as nossas obras e mesmo até o nosso sentir, né, com relação à realidade, com relação ao próximo, continua muito aquém do que deveria ser, porque nós não sabemos como colocar aquilo de forma prática, né, de colocar aquilo em prática de forma no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E é isso que é o principal objetivo desse curso, né? Trazer critérios claros e objetivos para que você consiga entender o que é a modéstia, no que diz respeito, sobretudo, à modéstia masculina. No que diz respeito à modéstia feminina, nós já temos um curso aqui focado somente nesse tema, né? Inclusive foi ministrado pela minha esposa. Eu recomendo vocês, inclusive, que assistam, porque ela fala muito bem do assunto, ela entende, na verdade, desse assunto muito melhor do que eu, porque ela se debruçou mais sobre esse assunto, e que é algo, inclusive, comum, né? Quando as mulheres se convertem à tradição, a modéstia é algo que é muito evidente, né, para elas, ou seja, elas logo percebem que elas precisam aprender muito sobre esse tema, porque elas precisam mudar muito a sua forma de agir, de se comportar, de se vestir, sobretudo, com relação à modéstia, né? Para o homem isso não é tão evidente, porque geralmente, no que diz respeito àqueles princípios elementares da modéstia, os homens geralmente acabam se adaptando de forma muito melhor, porque os homens não se vestem ainda tanto de maneira sensual, né? É claro que existe essa tendência muito grande no mundo de hoje, mas no que diz respeito às mulheres a coisa é muito pior. Então para elas é muito evidente, muito fácil perceber que é necessário essa mudança.
Já para os homens já não é tanto assim e por isso muitas vezes nós não temos um entendimento tão profundo quanto deveríamos, coisa que as mulheres acabam fazendo de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais natural, inclusive. Então, nesse curso, nós vamos entender o que é a modéstia, né? O que é a modéstia no que diz respeito ao homem. Nós vamos entender que a modéstia não é simplesmente, não diz respeito simplesmente à maneira de se vestir, que ela não diz simplesmente a você retrair aquelas formas exteriores, né, dos seus atos no que diz respeito à sensualidade, que na verdade ela vai muito além disso, é que ela trata em campos, né, que talvez muitos de vocês nem sequer tenham imaginado. Enfim, a modéstia ela é uma virtude muito bela e muito complexa no que diz respeito tanto a você compreender exatamente o que é a modéstia, quanto no que diz respeito a como você conseguir aplicar isso da maneira mais elevada possível, né? E tudo isso é o que eu quero trazer para vocês nessa aula de forma muito mais esclarecida, né? Então, antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, esse curso ele vai se dividir em duas partes, basicamente. A primeira parte, a qual nós estamos iniciando agora, nós vamos aprender especialmente o que é a modéstia de forma prática e teórica, mas aqui um pouco mais teórica, ou seja, entendendo quais são os princípios, né? Porque a modéstia, ela é uma virtude anexa à temperança, né? A temperança, ela regula os nossos apetites, né? Ou seja, especialmente nosso movimento em direção ao prazer, né? Como nós somos seres humanos, animais, nós temos na nossa natureza uma inclinação natural, um apetite natural a buscar o prazer, né? Inclusive, é muito importante esclarecermos aqui o que é o prazer, porque se algumas pessoas, e especialmente a maioria das pessoas no mundo de hoje, tende a buscar o prazer de forma exagerada, algumas pessoas, especialmente depois da sua conversão, passam a fugir do prazer de forma também exagerada. Nós precisamos encontrar um equilíbrio também nisso, porque é o que a temperança busca fazer. A temperança, ela não é simplesmente um asceticismo brutal, onde você vai negar e dizer não a todo prazer, como se o prazer fosse algo mal, né? Isso é próprio da heresia dos cátaros, né? Da heresia dos puros, que buscavam uma purificação, se afastando completamente, ou o máximo possível, dos atos próprios do corpo, especialmente aqueles que davam prazer, entendendo o prazer como se fosse algo mal em si mesmo. Mas nós católicos jamais podemos aceitar essa visão do mundo, porque tudo aquilo que existe foi feito por Deus, e o prazer foi feito por Deus, né? Então, o prazer em si mesmo é algo bom. Na verdade, não só é algo bom, mas é algo tido como um bem em si mesmo. Ou seja, se você não contraria a razão, se você não contraria a lei de Deus, e você busca um prazer, o próprio prazer é causa suficiente para você buscar aquilo que você está fazendo. Então, se você procura comer uma comida gostosa, simplesmente porque você vai sentir prazer fazendo isso, desde que você não contraria a sua razão, né, e não contraria a lei de Deus, você está fazendo algo que é bom, né, algo que é absolutamente bom porque você está buscando um bem. Então, isso é para começar, nós temos que esclarecer isso. O prazer, de maneira alguma, é algo ruim, o prazer é algo bom. A única questão é que nós precisamos de equilíbrio em todas as coisas, mesmo naquelas coisas que são boas. Então, a temperança ela vai regular essa virtude. E anexa a ela, nós temos outras virtudes, né? Como, por exemplo, a humildade, né? Que diz respeito a buscar esse equilíbrio, né? Com relação à nossa
a nossa... Ixi, me fugiu a palavra agora, mas a nossa sagacidade, né? Ou seja, a nossa vontade de superar os desafios, de alcançar a excelência. Então nós precisamos moderar isso, esse nosso desejo. Me esqueci a palavra, me perdoem, me fugiu completamente o termo exato, mas nós temos que equilibrar esse apetite para que nós estejamos no nosso lugar devido. E é justamente isso que é a humildade. Mas também nós temos que regular tudo aquilo que diz respeito aos nossos atos exteriores, né? E é justamente aí que entra a modéstia. Então, nós vamos ter 3 aulas tratando da modéstia em si mesma, né? Depois nós teremos uma 4ª aula trazendo uma introdução à estética, né? No que diz respeito especialmente à vestimenta, né? Especialmente à vestimenta. E depois nós teremos 5 aulas explicando como essa estética se aplica em cada caso, né? E aí nós vamos aprender a teoria dos 13 tipos corporais, porque cada pessoa tem um corpo diferente e a estética ela se aplica de forma diferente, né? Então, a cada pessoa, né? A cada tipo de corpo mesmo, até tipos de rosto, enfim. Se você não entende nada disso que eu estou falando, eu recomendo muito que você assista o curso sobre estética, que eu mesmo ministrei aqui, onde eu ensino exatamente quais são os elementos da beleza e o que é a beleza em si mesmo e como nós devemos buscá-la. Isso vai preparar o terreno de forma a que você consiga absorver muito mais dessa parte desse curso. Não é obrigatório, tá? Porque nós estamos tratando de assuntos separados, mas com certeza são assuntos complementares. Então, você entendendo o que é a beleza, o que é a estética, propriamente dito, como é que nós podemos ter critérios objetivos do que é belo, do que é feio, isso vai ajudar. E nesse curso específico, nós vamos entender quais são esses critérios objetivos no que diz respeito à nossa forma de se vestir. E aqui nessa aula, nesse curso especialmente, a forma do homem se vestir, né? Então, nas 3 primeiras aulas nós vamos falar sobre a modéstia, da forma com que nós devemos nos comportar, com que nós devemos nos expressar, enfim. E na 4ª aula em diante, nós teremos depois, então 6 aulas ensinando como você deve se vestir, né? De forma muito resumida é isso. Então, vamos lá, né? Primeiro, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é modéstia, né? Como eu já fiz uma pequena introdução aqui, a modéstia ela é uma virtude anexa à temperança, então, ou seja, ela busca equilibrar alguma coisa. E nesse caso, no caso da modéstia, equilibrar nossos atos externos, né? Você já deve ter ouvido falar que nenhuma virtude se manifesta ou pode ser pode existir de maneira completa sem que você tenha todas as outras virtudes, né? E quem já estudou um pouco o assunto, já meditou sobre isso, na verdade, você percebe que as virtudes elas são até difíceis de serem distinguidas no que diz respeito aos atos mesmo. Ou seja, quando você realiza um ato de justiça, você também realizou um ato de prudência, ao mesmo tempo você realizou um ato de temperança, enfim, e todas as outras virtudes vão estar ali de alguma forma ou de outra, né? A diferença é que nós olhamos para aspectos diferentes de um mesmo ato, de alguma coisa que existe uma só na realidade, mas que nós com a nossa inteligência percebemos aspectos diferentes. Então, naquele ato, por exemplo, você agiu de maneira prudente, fazendo aquilo que você deveria fazer e escolhendo os meios necessários para realizar aquele ato da maneira adequada. Ao mesmo tempo, você agiu de forma justa, porque aquilo que você fez estava em equilíbrio com o que você deveria fazer e guardar com relação ao próximo que estava sendo afetado de alguma forma por aquela ação. Então, são diversos aspectos diferentes. No caso da modéstia, esse aspecto, ele é justamente esse aspecto, digamos assim, estético da ação. Ou seja, de que forma foi feita a ação, se essa ação foi adequada no conjunto, se ela guardou a harmonia e a proporção dentro de todo esse conjunto e assim por diante. Então, a modéstia de todas as virtudes, ela é que mais está relacionada a essa questão estética. A temperança como um todo, ela está muito relacionada a essa questão da estética, porque é a virtude que por excelência traz o equilíbrio, a harmonia, né?
você equilibrar os pesos ali para que a coisa saia de forma harmoniosa, né? Quando você tem harmonia, você tem beleza. Então, a modéstia ela ainda vai focar ainda mais nesse aspecto exterior, de como a coisa se apresenta, né? E aqui nós já começamos a entender, então, que isso que hoje em dia se costuma chamar de modéstia, né? Ou seja, a modéstia é uma virtude interior, não importa como eu me apresento exteriormente, desde que eu tenha modéstia interiormente, então eu sou uma pessoa modesta e ninguém pode me julgar, ninguém pode falar mal de mim. Enfim, não tem nada a ver a forma com que eu me apresento com o que eu sou interiormente. E isso, evidentemente, é conversa furada, né? Papo furado. Porque a virtude da modéstia ela é uma virtude exterior. Ela é uma virtude que regula os atos exteriores, né? É claro que ela é uma virtude interior porque ela existe na nossa vontade. Mas ela é uma virtude que regula especialmente os nossos atos exteriores. Então, se você não se exterioriza de forma modesta, significa que interiormente você não tem modéstia nenhuma. Então, isso que precisa ficar bem claro para todos. A modéstia, ela regula os atos externos. Então, sim, a forma com que você se veste, a forma com que você fala, a forma com que você se porta, com que você se comporta, a forma com que você se expressa de maneira geral, ela mostra especificamente se você é modesto ou não. Não tem como ser diferente. Não tem como você ser modesto interiormente e exteriormente você aparentar imodéstia. É simplesmente impossível, porque isso iria contra a própria noção dessa virtude. Então, para nós entendermos isso da maneira mais fecunda possível, nós precisamos entender que toda ação, ela se dirige a uma finalidade, né? E quando algo se dirige a uma finalidade, então significa que você pode atingir esse fim ou não, né? Basicamente, se eu tenho um alvo e eu quero disparar uma flecha, eu vou acertar essa flecha em algum lugar. O meu objetivo seria acertar no alvo, mas eu posso acertar fora do alvo, eu posso acertar no chão, eu posso acertar numa árvore lá atrás, enfim, eu posso acertar em algum lugar diferente do alvo. Então, se eu tenho uma finalidade, se eu tenho um ponto, um objetivo ao qual a minha ação se dirige, significa que eu posso acertar ou eu posso errar, certo? Então, essa é a noção de finalidade. Aquilo que é o termo da minha ação. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa, para obter alguma coisa. Da mesma forma que o homem trabalha para receber o salário no final do mês. Então, a minha ação, ela vai ter então elementos que vão me mostrar se aquilo que eu fiz foi adequado ou não. Quando que eu sei que aquilo foi adequado? Quando eu atinjo a finalidade que eu desejo, né? Então, se eu disparo a flecha no alvo, eu tenho que puxar o meu braço de uma certa forma, eu preciso segurar o arco de uma determinada maneira, eu preciso fazer a mira de uma determinada forma. E como que eu sei que eu fiz as coisas da forma adequada? Quando eu consigo atingir a minha finalidade, certo? Se eu atinjo a finalidade, ninguém pode dizer mais nada. Poxa, você não fez o braço da forma que deveria, enfim. Bom, eu atingi o alvo, não atingi? Então pronto, eu alcancei o que eu queria alcançar. Eu posso fazer a postura mais bela do mundo. Se eu erro o alvo, significa que está faltando alguma coisa na minha ação. Percebe? A maneira com que eu faço as coisas é justamente aquilo que vai fazer com que eu tenha um resultado. E se o resultado é alcançado, então a maneira com que eu faço se demonstra-se, né? Está provado que ela é adequada, que ela funciona. Né? E se eu erro, acontece o contrário. Então, para nós entendermos a modéstia, seria impossível, na verdade, entender o que é a modéstia se nós não entendêssemos o que é o homem e qual a finalidade do homem. Né? Então, nós, como seres humanos, nós somos animais racionais. Então, nós temos um corpo e o nosso corpo ele nos traz uma série de necessidades, mas nós temos, sobretudo, uma inteligência. E essa inteligência ela tem uma finalidade. A finalidade da nossa inteligência é conhecer a Deus. E essa é a nossa finalidade, esse é o nosso fim. Significa, então, que em tudo aquilo que nós fazemos,
nós precisamos de alguma forma ordenar as nossas ações para atingir a Deus de uma determinada maneira. Né? De que maneira é essa? Especialmente o nosso conhecimento. Né? Porque podemos dizer, poxa, ele também precisa amar a Deus. Evidentemente, nós precisamos amar a Deus. Mas ninguém ama aquilo que não conhece. Né? Então, de maneira muito resumida, como o curso não é sobre isso, inclusive, se você quiser entender mais de antropologia, o que é o homem, enfim, como se dá essa relação do homem com Deus e como o homem atinge a Deus, eu convido você a fazer o catecismo também, que lá eu explico de maneira muito mais pormenorizada. Nós temos aulas inteiras, longas aulas, inclusive, falando sobre esse assunto. Então, o homem ele atinge a sua finalidade conhecendo a Deus. E todos esses atos externos dizem respeito, sobretudo, ao seu corpo. Porque como nós somos animais, nós precisamos comer, nós precisamos dormir. E para comer e dormir nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter uma casa, cama, nós precisamos ter uma família, nós precisamos ter relações sociais e assim por diante. Porque todo o fato de nós sermos animais, eles nos trazem uma série de necessidades. E por sermos não só animais, mas animais racionais, então essas necessidades elas são refinadas, né? Nós precisamos de livros para ler, nós precisamos de igrejas, nós precisamos, enfim, de tudo aquilo que o homem precisa, não só para ser homem no sentido material, mas também para ser homem no sentido espiritual. E esse mesmo fato espiritual traz consigo as suas necessidades espirituais, né? Para celebrar a missa você precisa ter o altar, igreja, cálice, hóstia, paramentos, enfim, tudo isso. Então, aqui nós já podemos ter uma noção que vai nos levar a entender o que é a modéstia. Nós só conseguimos ter um ato bom e a forma com que ele é executada só é boa quando nós atingimos a finalidade daquilo que está executando a tal obra. Né? Então a faca, ela é uma boa faca quando ela corta. Né? O martelo é um bom martelo quando ele consegue pregar. E o homem é um bom homem quando ele conhece e ama a Deus. Tá? De maneira muito resumida é isso. Então nos nossos atos, nós devemos, em tudo aquilo que nós fazemos, buscar ordenar tudo a Deus. E de que maneira nós ordenamos tudo a Deus? É muito simples. Nós precisamos ser racionais em tudo aquilo que nós fazemos. Porque se nós somos racional, significa que nós estamos buscando sempre o bem mais elevado em cada ato que nós fazemos. Então, se eu vou comer e eu tenho em mente que eu preciso realizar essa ação de forma racional, então eu vou procurar entender o que é o alimento, por que eu me alimento. Então eu sei que o alimento é algo que traz certos elementos exteriores que o meu corpo precisa, né? São os nutrientes, eu preciso me nutrir, então eu como para me nutrir. Basicamente é isso. Além disso, o alimento ele me traz um prazer e satisfação, né? E o homem também precisa de prazer e satisfação, porque ele trabalha, né? Ele cansa, e ele não só desgasta o seu corpo, e por isso ele precisa de nutrição, mas ele também cansa a sua mente, ele cansa o seu vigor, o seu ânimo, né? E ele precisa repor isso de alguma forma. E o prazer, o descanso, a diversão, enfim, são uma forma de você se revitalizar, digamos assim, se revigorar, para que você tenha forças para amanhã enfrentar as dificuldades que o dia vindouro trará. Então, no que diz respeito à alimentação, se nós vamos nos alimentar de forma racional, nós temos que levar em consideração esses elementos e nós precisamos equilibrar tudo isso. Então eu sei que se eu vou comer, tem uma certa quantia de alimento que é boa e importante, até necessária para mim, para que eu possa repor tudo aquilo que eu preciso. Da mesma forma, a comida ela precisa me trazer um certo prazer, porque senão eu não vou ter nem vontade de comer aquilo, né? E pensa bem, você já passou o dia inteiro trabalhando, sofrendo, se ferrando, e aí você chega ali na hora de jantar, aí você vai comer uma comida ruim, aí você fica mais triste, amanhã você começa o dia já desanimado, né? Então você precisa equilibrar as coisas. Mas para isso tudo, como eu disse, é tudo um equilíbrio, não pode ser nem para menos, nem demais também. Então quando você passa a buscar já não a finalidade daquele alimento, que é trazer para você uma nutrição e uma determinada quantia de prazer, mas você busca somente o prazer naquilo, então você corrompeu a finalidade daquela ação.
e você já não está mais agindo de forma racional. Você está agindo de forma irracional. Por quê? Porque nós comemos para buscar a nutrição e uma determinada quantidade de prazer. E não buscar o prazer em si mesmo. Quando você busca o prazer em si mesmo, você vai, por exemplo, querer jantar brigadeiro. Né? Essa vai ser sua janta. E aí, poxa, vai te dar muito prazer. Perfeito, muito bom. Você precisa de prazer, mas você não precisa só de prazer. Você precisa também de algo que nutra, né? Porque senão amanhã você vai estar fraco. Você vai prejudicar a sua saúde, né? Além do que, você vai corromper a sua concupiscência, fazendo com que cada vez você precise de mais e mais prazer, e aí você não... Se hoje uma quantidade de brigadeiro foi o suficiente, amanhã você precisa mais e mais, e aí você começa a engordar, enfim. Então você começou a agir num ciclo completamente irracional, e por isso você vai ter muitos danos, muito prejuízo, né? Seguindo essa ação de forma irracional. Então, é importante entender que em toda a nossa ação, para que ela seja boa e ordenada para Deus, ela precisa ser racional, basicamente. Né? Precisa ter Deus como finalidade, ou seja, nós não vamos fazer nada que seja pecado, mas nós precisamos fazer tudo sempre de forma racional. Né? Bom, então já falei bastante, né, explicando, trazendo, digamos assim, esse prelúdio do que é a modéstia. Então, a modéstia, ela vai ser justamente a forma com que todo esse ato ela se apresenta de forma exterior. Né? Então, se eu faço alguma coisa, por exemplo, se eu como, existe ali o aspecto da temperança, que é a quantidade, basicamente, que eu como, se eu estou buscando o prazer em que nível, em como eu estou equilibrando isso com o aspecto da minha saúde, das minhas necessidades fisiológicas, etc. Existe esse equilíbrio. Né? A própria noção de razão, ela nos dá a ideia de medida, né? De você racionar as coisas. Então, realmente medir, né? Então, a modéstia, ela vai entrar no como eu faço. Então, se a temperança me dá a medida da coisa, a modéstia me dá o como eu devo comer. Né? Então, a maneira como eu como. Eu como de pé, eu como sentado, eu como deitado. Eu como usando as mãos, usando talheres, usando lenço, não usando lenço, acompanhado, desacompanhado, em que ambiente eu estou comendo. Tudo isso diz respeito à modéstia, porque tudo isso diz respeito a como aquele ato, digamos assim, é visto pelos outros. Se tivesse alguém vendo aquilo, como é que ele veria e como a coisa se apresentaria para ele. Então é isso que diz, é isso que a virtude da modéstia regula. Né? E aí por aqui você já começa a perceber que quando se fala de modéstia, se fala de algo muito além do que simplesmente se vestir. Na verdade, a vestimenta é uma única parte, uma parcela da virtude da modéstia. Ela vai reger todas as nossas ações exteriores no que diz respeito ao como ela se apresenta, certo? E para que uma ação seja modesta, ela precisa de ter 3 critérios. E é esses critérios que nós vamos entender nessa aula. Então, para que uma ação seja modesta, ela precisa ter uma boa ordem. Esse é o primeiro critério. Você pode anotar se quiser. Ter boa ordem, ou seja, você precisa levar em consideração o que deve ser feito e o que não deve ser feito no que diz respeito a você executar aquela ação. Né? Então, se nós entendemos que cada ação do ser humano precisa ter uma finalidade, nós precisamos que essa finalidade seja boa, certo? Então, por exemplo, você é convidado para o velório de um amigo, e aí você chega naquele velório, tudo bem, ir ao velório é uma coisa boa, perceba que você está olhando simplesmente para a coisa numa forma mais interna, digamos assim, mais puramente racional, ou seja, ir a um velório é algo bom. Aí suponhamos que você chega lá, você vê todo mundo triste, e aí, pô, esse pessoal tá muito triste aqui, todo mundo chorando e tal. Eu vou contar uma piada aqui para alegrar o ambiente, né? Aí você vai, sobe em cima de uma cadeira lá e conta uma piada. Entende? Quando você fez isso, você não guardou a boa ordem de como
a sua ação deve se apresentar diante daquele lugar. Ir ao velório certamente é muito bom, mas agora você ir ao velório e lá contar uma piada é algo que já foge à modéstia, é algo que não é modesto, porque não está adequado com aquela ação. Ou seja, se nós vamos num velório, nós estamos num ambiente de luto, as pessoas estão todas tristes, acabaram de perder um ente querido, você deve ir lá, claro, buscar consolar as pessoas, mas se você não puder consolar, você ao menos fique lá em silêncio e não atrapalhe ninguém, porque todo mundo ali já está sofrendo demais. Agora, imagina a pessoa que vai lá e tenta contar uma piada, ela está fazendo algo completamente fora do contexto, né? Contar piada não é ruim em si mesmo, né? Não é de maneira alguma nem sequer um pecado, mas quando você faz isso fora de um contexto, aí você já passou a cair num vício, inclusive pode até mesmo ser um pecado. Então, guardar a boa ordem é um dos critérios mais objetivos no que diz respeito à modéstia, né? Então, isso vai englobar, né, para que exista boa ordem, né, requer que as nossas ações elas estejam subordinadas à finalidade reta, né? Então, eu preciso que aquilo que eu estou fazendo seja bom, mas eu preciso que aquilo que eu estou fazendo, a maneira com que eu estou fazendo, seja ordenada a eu conseguir aquilo que eu quero alcançar, né? Se eu estou andando pela rua, né, eu estou num ambiente onde a maioria das pessoas não me conhece e tudo mais, existe uma boa ordem, ou seja, uma maneira correta de eu fazer isso, né? Retomando aqui o exemplo do arqueiro. Se o arqueiro quer disparar a flecha no arco, no alvo, ele precisa segurar o arco com uma mão e ele precisa tensionar a corda do arco, segurando a flecha, né, para que ele consiga disparar a flecha. Se ele não faz um desses movimentos qualquer, se ele puxa o arco e a corda, mas ele não tem a flecha aqui, então falta um elemento na ação. E aí não existe a boa ordem. Se ele faz a mira perfeita e ele não puxa a corda, não falta um elemento na ordem. Se ele puxa a corda e ele não solta a corda, ou ele não solta da maneira correta, a flecha não vai atingir o alvo. Então, precisa existir uma maneira correta de fazer as coisas, né? Então, retomando aqui, se você está andando pela cidade, por exemplo, você está ali, sei lá, fazendo um passeio com o intuito de se divertir. Existe uma forma de você fazer isso, né? Suponhamos que você, quero dar uma espairecida aqui, vou dar uma caminhada pela cidade para me alegrar um pouco, para descansar a cabeça, enfim. E aí você põe as mãos no bolso, vai olhando para o chão, né? Vai só olhando os seus pés e você faz o passeio aqui, não vê nem por onde você passou. Essa ação foi adequada? Não, ela não guardou a boa ordem, porque se você está passeando para espairecer, para se divertir, você tem que passar, né? Olhar para os lados, para ver o que está acontecendo, né? Sei lá, olhar as vitrines, olhar a paisagem, né? Sorrir para as pessoas, de repente conversar com alguém, enfim, isso é os elementos que você precisa ter para que sua ação seja bem executada. Se faltam esses elementos, então a sua ação ela não foi bem executada. Você até foi lá e fez, entre aspas, o passeio, mas as ações estavam fora de ordem, né? Não guardaram a proporção que deveriam guardar com relação a atingir o fim devido. Então, isso aqui nós precisamos levar em consideração em todas as nossas ações. Quando eu falo com uma pessoa, quando eu estou num ambiente onde tem outras pessoas, enfim, eu preciso sempre ter essa noção do que eu devo fazer para estar adequado ao aquele meio e o que eu não devo fazer. Se eu vou a uma festa, né, e chego lá, não cumprimento ninguém, fico com a cara amarrada, fico num canto de braço cruzado lá, não quero saber de nada, não quero conversar com ninguém. Eu estou agindo de maneira adequada? Não, eu não estou guardando a boa ordem. Porque se você está numa festa, onde você está? Então, tudo que você precisa entender, olha, onde eu estou e qual a finalidade dessa reunião de pessoas aqui. Ou então estou numa festa, sei lá, na casa de uma pessoa, de um anfitrião que está oferecendo essa festa. As pessoas estão aqui com o intuito de socializarem, de se divertirem, de conversarem umas com as outras, de trocarem risadas junto, de dançar, enfim, de se alegrarem juntos. Basicamente é isso que elas estão fazendo aqui. Então, se eu venho para esse lugar
se eu venho para esse lugar, o que eu preciso fazer? Eu preciso me divertir junto com elas. Então, evidentemente, eu preciso chegar, sorrir para as pessoas, cumprimentá-las. Quem é o anfitrião, quem está oferecendo isso aqui, eu vou lá, agradeço a ele pelo convite, por ele estar ali se dispondo a oferecer aquele divertimento para as pessoas. Enfim, e eu vou buscar fazer com que as pessoas se animem, com que eu me anime também, da maneira que eu puder. Então, isso é o que é guardar a modéstia ali dentro desse contexto, porque eu preciso guardar a boa ordem. Se você vai num restaurante, então são coisas que todo mundo sabe. Então, você chega num restaurante, você tem certas coisas que você pode fazer, que você não pode fazer, você não pode arrotar no meio do restaurante, porque tem várias outras pessoas comendo, é desagradável. Enfim, você precisa guardar a boa ordem. Então, nós vamos depois entender melhor isso aqui, digamos assim, na prática, mas é só para que você tenha essa noção, né? Então, além da boa ordem, ou seja, além de você entender quais os elementos que você deve considerar e o que deve ser feito e o que não deve ser feito em cada ação, nós temos também o ornato, né? O ornato que diz especialmente com a relação à maneira mesmo, né? De como as coisas devem ser feitas. Então, você chega na festa e aí você então vai ser cordial com as pessoas, bom, você vai buscar se alegrar, você vai conversar com as pessoas, você vai dançar, enfim. Mas tudo isso ele tem uma maneira de fazer, no que diz respeito à execução da ação, né? Ou seja, o que você vai fazer é bom, guarda a boa ordem, mas muitas vezes não guarda o ornato necessário. Ou seja, a pessoa ela vai conversar com as pessoas, mas ela não sabe se expressar da maneira correta, ela não tem, digamos assim, uma pessoa que seja gaga, por exemplo, né? Muitas vezes não é culpa dela, quer dizer, acho que na verdade ninguém é gago de propósito, né? Então, não é culpa dela, mas não tem o ornato naquela ação, né? Então, a fala dela é desagradável, é chata, né? Ou a pessoa que fica usando gíria o tempo todo, né? Ela está ali, talvez guardando a boa ordem, no sentido de buscar conversar com as pessoas, mas o ornato, a execução da coisa não sai bem, né? Ou ela vai dançar, mas aí é toda desengonçada, né? Não tem o ornato dentro daquela ação, né? No que diz respeito a ela caminhar, ela guardar a postura dela, né? Estou conversando com as pessoas, gesticular de uma maneira que seja coerente, que seja bela, né? E não, sei lá, sair como o pessoal hoje em dia sai fazendo gesto de mano e coisa assim. Ou você vai cumprimentar alguém, ao invés de você cumprimentar a pessoa, né, de maneira adequada lá, cumprimentar a mão da pessoa, você vai lá dar um tapinha e um soquinho na mão da pessoa, enfim. É muito difícil separar o que diz respeito à boa ordem e o que diz respeito ao ornato, né? Mas a boa ordem diz respeito ao que você deve fazer e o que você deve evitar. O ornato é o como você faz, né? Então, suponhamos, na maneira de apertar a mão, você vai apertar a mão. Bom, tudo bem, você deve fazer isso, é coerente. Mas existe uma forma de você fazer, né? Você vai falar com a pessoa, você vai transmitir certas expressões faciais, você vai, né, sorrir para ela, você vai ter uma entonação na voz, enfim. Tudo isso diz respeito ao ornato e é algo que deve ser levado em consideração quando o assunto é modéstia, né? E além disso, nós temos também a austeridade, né? O nome pode talvez confundir as pessoas, mas é algo simples, ou seja, nós devemos levar em consideração com quem nós estamos tratando. Então, como nós vimos, nós precisamos estar atentos com relação ao ambiente, né? As circunstâncias todas daquilo nas quais nós estamos inseridos, mas nós precisamos levar em conta, de forma especial, o com quem nós estamos tratando. E é isso que traz aí o aspecto da austeridade. Por isso que eu disse que você chega numa festa, uma das primeiras coisas que você deve ter em mente é quem é o anfitrião, quem está oferecendo essa festa, né? Por quê? Porque ali dentro desse contexto, essa pessoa ela atinge, digamos assim, um nível social mais elevado, porque ela é o dono da casa, todas as pessoas estão ali como convidadas,
é ela quem está oferecendo os alimentos, as bebidas, enfim, o ambiente e todo aquele momento de diversão para todas. Então ela ganha um status social mais elevado. E, portanto, todas as pessoas ali têm a obrigação de serem cordatas, de serem gratas ao que ela está fazendo, né, ao que ela está oferecendo. Então elas têm a obrigação de honrar o benefício que elas estão recebendo, né? Por isso, se você chega na festa de alguém que está dando, é seu dever procurar, pô, quem está oferecendo essa festa? Falando de tal, deixa eu lá cumprimentar ele, deixa eu agradecer, deixa eu honrar ele pelo que ele está fazendo, né? Ou seja, deixa eu pelo menos manifestar a minha gratidão por ele, pelo que ele está fazendo por nós. Então, isso aqui é um aspecto da austeridade. É claro que a austeridade ela vai levar em consideração vários outros fatores, como, por exemplo, você está tratando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu vizinho, é um conterrâneo, é um estrangeiro, é um padre, é um sacerdote, e se é um sacerdote, é um bispo ou simplesmente um pároco, um arcebispo, é o papa, enfim, existem níveis diferentes. É por isso que na sociedade cristã, e inclusive em outras civilizações do mundo, na linguagem, na forma de se expressar, se cunhou termos específicos para você tratar com certas pessoas, né? Vossa Reverendíssima, ou o mesmo termo você, ou senhor, ou vós, são termos que são utilizados justamente para que nós tenhamos essa diferenciação no trato com as pessoas, né? Significa justamente que nós precisamos ter uma diferença ao tratar com as pessoas, né? Então, hoje em dia algo que se perdeu completamente é algo que na verdade até um pouco difícil de resgatar, especialmente no que diz respeito à linguagem. É melhor esquecer, porque é algo muito complicado, você não tem como fazer isso sozinho também. Mas nós podemos fazer isso no que diz respeito ao trato que nós oferecemos àquelas pessoas, né? Então, se eu estou diante de um professor, eu preciso ter um pouco mais de respeito com ele, né? Eu preciso me colocar, digamos assim, numa atitude um pouco mais de inferior, de subordinado no que diz respeito a ele. Então, se ele fala, eu não vou me atravessar na frente dele para falar porque eu acho que o que eu estou falando é mais interessante. Não. Se o professor fala, né, eu fico em silêncio, eu escuto, né? Se tem uma pessoa que tem uma condição financeira melhor do que a minha, a mesma coisa. Eu não tenho que, de maneira alguma, eu posso, por exemplo, numa roda de conversa, querer rivalizar com essa pessoa no que diz respeito à atenção dos ouvintes, das pessoas que estão ali ouvindo a conversa. Muito pelo contrário. Se ela faz menção de falar, eu tenho que me calar, porque ela está numa posição superior à minha. E isso vai dizer respeito com tudo. Com relação à idade, por exemplo, se eu sou jovem, como eu devo me comportar com aqueles que são mais velhos? Se eu sou mais velho, como eu devo me comportar com quem é mais jovem? Inclusive, quais são os comportamentos que são adequados à minha idade, né? Nem todos os comportamentos são adequados à idade de cada pessoa, né? A forma com que você se veste, a forma com que você se comporta tendo 15 anos não pode ser a mesma de quando você tem 30, né? Um jovem de 15 que quer se comportar como um adulto de 30 vai estar sendo imodesto, da mesma forma que um adulto de 30 querendo se comportar como um jovem de 15 anos vai estar sendo imodesto da mesma forma, porque eles não vão guardar a austeridade devida, né? E quando você não guarda um desses elementos, os outros acabam também saindo fora dos trilhos, né? Se não tem austeridade, não vai ter o ornato também e não vai ter a boa ordem. E o resto segue da mesma forma, né? Se não tem a boa ordem, também não vai ter ornato, não vai ter austeridade, enfim. Então, são 3 elementos básicos, né, que nós devemos observar no que diz respeito à modéstia, né? Eu não vou sair aqui exemplificando cada um desses termos, porque eu acredito que se você prestar bem atenção no que foi dito, você já vai conseguir estender isso aqui para áreas diferentes. Mas também nas próximas aulas nós vamos acabar de uma forma ou de outra retomando esses assuntos. Então, mesmo que talvez não esteja completamente claro para você nessa aula, nas outras aulas certamente ficará, né? Nós ainda teremos uma outra aula falando de temas relacionados à modéstia
e uma terceira aula falando sobre a masculinidade especificamente. Então, como que tudo isso aqui, como que a boa ordem, o ornato, a austeridade, se relaciona no que diz respeito a como o homem deve se portar, né? De maneira a ser masculino, enfim, um tema que está tão em voga e que eu acho muito importante mencionar. Então é isso, né? Além do que, você aqui na plataforma tem a possibilidade de tirar as dúvidas, né? Utilizando as ferramentas que nós oferecemos aqui. Então fique à vontade para perguntar realmente, né? Para fazer com que você não saia daqui com nenhuma dúvida, porque o intuito é que você entenda esse assunto da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.